Em primeiro lugar, é claro que quando nós estamos tratando de serviços de publicidade e propaganda, eu não trabalho em agência de propaganda, então tive mais dificuldades de levantar os problemas. Mas quando estamos examinando esse tema, é claro que temos uma noção que uma agência faz uma publicidade, uma propaganda, que a toda hora nós vemos na televisão, na mídia, pela rua, os outdoors, os banners e tudo mais. Mas quais são os problemas tributários que envolvem essa agência de publicidade? É claro que se vamos estudar o assunto, nós temos que verificar qual é a legislação que regra, que como o direito tributário é um direito de superposição, ou seja, os fatos geradores e toda obrigação tributária, nasce na maioria das vezes sobre regras de direito privado. Então, o negócio jurídico publicidade, ele é fundamental para que eu possa saber se eu estou diante de uma obrigação de fazer a realização de algo que tenha uma comodidade, utilidade, ou se eu estou diante de uma obrigação de dar, de entregar ou de prestar um mero serviço de comunicação. Isso é fundamental para que eu possa encaminhar o meu raciocínio. A Lei 4.680, de 65, que é o que consta, não tenha sido modificada, ela trata dos pontos principais de uma agência de publicidade, que é exercido ou pela profissão do publicitário ou da própria agência, e que, quando é procurado por um cliente, vai tratar da concepção, ou seja, daquilo que é algo mais chamativo e aquilo que interessa ao público para que então se possa tratar da produção. Mas realmente não é tão simples o que se passa, porque nós temos também que examinar quais são os veículos de divulgação. E essa ênfase que deva ser dada ao veículo, a razão pela qual é que a legislação nem sempre, ela utiliza a legislação tributária, ela nem sempre utiliza de forma adequada quais são essas atividades. E eu tive uma vez uma oportunidade, aqui é um aspecto prático, vou ser rápido, uma empresa, ela obteve a concessão da prefeitura, uma empresa de São Paulo. Essa concessão da prefeitura foi para, vamos dizer, tratar dos postes das ruas. Então a rua tem a confluência, os 4 postes, e ali então colocava o nome da rua. Em cima do nome da rua, um outro espaço, a inserção de uma propaganda, fosse de um banco, fosse de um fabricante de veículo e tudo mais. E em razão disso, pensou-se, bom, o que ela está fazendo? Ela está realizando uma comunicação, é a prestação de um serviço de comunicação, cujo fato gerador é o ICMS, ou ela está promovendo a divulgação de alguma coisa no âmbito eminentemente da publicidade. Aqui o que nos interessa é o seguinte, a Lei Complementar 116 de 2003, que foi alterada pela Lei Complementar 157 no final de 2016, como todos vocês sabem, eles relacionam em inúmeros itens, 200 ou 300 itens, essas duas leis complementares relacionam as diversas atividades que, uma vez praticadas, implicam na obrigação de pagar o ISS. É claro que quem faz um estudo do ISS vai verificar que naquela lista existem as atividades típicas de um serviço, de um fazer, serviço médico e tudo mais. Outras atividades não têm essa natureza, como fosse o caso de um factory, de um franchising, de um arrendamento mercantil. Então, sempre as linhas jurídicas, doutrinárias, se inclinaram. Se ali que eu estou vendo tipificada a obrigação de fazer, tem obrigação de pagar o ISS, senão eu vou questionar. Só que há pouco tempo atrás, há cerca de 2 anos, isso eu não coloquei na tela, o Supremo Tribunal Federal, examinando o caso de planos de saúde, entendeu que não é o direito privado que vai dizer o que é fazer, porque dessa forma, estando na lista, vale para pagar o ISS. Então devemos nos focar na lista de serviços. Em 3 itens da lista de serviços, eu encontro essa atividade de propaganda e publicidade. A primeira delas, ali no 17.06, que é taxativa, categórica, propaganda e publicidade e demais atos. O outro item, que esse foi inserido pela Lei Complementar 157 de 2016,
que é um pouco mais sofisticado. Trata de inserção de textos, tal, de propaganda e publicidade em quaisquer meio, exceto as obras que são imunes. Houve uma discussão muito grande se as prefeituras poderiam encaixar no único item essa atividade, essas duas atividades. Mas essa segunda, 1725, ao que consta, ela foi inicialmente objeto de veto. Então nós devemos ter cuidado o seguinte, nós que somos advogados, verificar em cada legislação municipal em que nós estejamos atuando, saber se a lista da legislação municipal ela guarda compatibilidade, ela reproduz exatamente o que está na lista de serviços. Isso é um ponto fundamental. O outro item também que nos causa um pouco de preocupação é aquele ali, o 2301, que embora não se refira expressamente à programação e à propaganda e publicidade, usa uma expressão que é essa que passou a incomodar e gerar um conflito de competência, que é a comunicação visual. Então, se eu estou andando pela rua e eu vejo um banner, um outdoor, um totem, todas essas elementos materiais ou corpóreos e que transmitem propaganda, eu vou dizer, bom, então esse é um serviço de publicidade e propaganda, vamos cobrar o ISS. Ou não, se o Estado entende que aquilo é uma mera comunicação visual. E pelo 155.2 da Constituição e pela Lei Complementar 87 de 96, o âmbito de incidência do ICMS para o serviço de comunicação, a prestação de serviço de comunicação, ele é muito amplo. E aqui estamos no primeiro momento das materialidades, dos fatos geradores. Mas nos interessa também a questão, que aqui não dá para enxergar muito bem, exatamente está aqui, a questão relativa à base de cálculo que tem nos preocupado. Quando eu olho a lista de serviços, a Lei Complementar 116 é uma regra muito clara, muito categórica. A base de cálculo é o preço do serviço. Interessa tanto ao poder público como ao contribuinte saber quanto vai pagar. Então, se para realizar aquele serviço eu tenho uma devida remuneração, aplico ali uma alíquota e recolho. Isso não é o maior problema. O que acontece é o seguinte, que se de um lado nós estamos diante desta figura preço do serviço, poderia não dar dúvida nenhuma, o valor que consta de uma nota fiscal, a legislação complementar, ela apenas excepciona, ou seja, eu tenho que excluir da base de cálculo certos valores para que não haja, sei lá, uma bitributação, como é o caso do serviço de construção civil. Eu tive o cuidado de verificar, pode ser que eu tenha cometido algum engano, de verificar a legislação de Belo Horizonte, como ela tratava a base de cálculo. Ali eu listei, claro que eu não vou fazer a leitura, que seria um pouco cansativo, eu verifiquei que na legislação de Belo Horizonte, além da exclusão da base de cálculo dos serviços de construção civil, inúmeras outras atividades, diversos serviços, quando o contribuinte vai fazer um cálculo do que ele deve recolher, ele considera em primeiro lugar o preço do serviço e depois certos elementos, certas remunerações que o prestador recebe, mas tem que ser excluídos da base de cálculo. Então, outro cuidado que nós devemos ter é saber exatamente de cada legislação municipal como isso deve comportar. Faço aqui dois destaques a vocês, mesmo para aqueles que não sejam muito versados no direito tributário. Em primeiro lugar, uma agência de viagens. Se eu vou comprar uma passagem, se eu vou a uma agência, eu digo, olha, eu quero ir para o exterior, passar tantos dias e vou ficar num hotel, a locação do carro e tudo mais, e a agência fala, olha, são 20, 30 mil reais. Eu entrego para a agência aquele valor. Ela está realizando uma atividade de intermediação. Então, o preço do serviço dela, evidentemente, deveria ser aquele valor que fica no patrimônio dela. Porque daqueles 30, 40 mil reais, uma parte vai se destinar a comprar passagem, a outra vai mandar para o hotel. Então, embora a lei, do meu ponto de vista, ela não venha excepcionar esses valores, não é, essas receitas, o que se deve pensar aqui é que esses valores, como dizem os contadores, eles apenas transitam pela contabilidade, eles não ingressam no patrimônio.
Então, no meu ponto de vista, né, isso não é uma grande novidade, mas é um lembrete, eu tenho que ter o cuidado de só tributar, só oferecer a tributação àqueles valores que remuneram a minha atividade. E aqui eu vou dar um destaque a vocês levanto ali duas questões que eu acho que são fundamentais para nós refletirmos juntos. Se no cálculo do ISS devido pelas agências, devem ser incluídos valores externos da produção que são repassados aos anunciantes. Mais adiante eu vou mostrar a vocês certas contratações, quais são esses valores todos que as agências recebem. A segunda questão também que nos preocupa é se o ISS deve incidir apenas sobre os ingressos financeiros que corresponde às comissões e bonificações. E aqui eu passo a fazer um destaque para vocês de uma situação contratual, vou tentar ser bem objetivo, que passam as agências de publicidade. Então nós podemos verificar que existe o seguinte relacionamento: cliente, agência e empresa, que presta determinados trabalhos. Neste caso, nesse destaque, haveriam dois serviços básicos. O primeiro são os planos, a ideia, a concepção artística, a genialidade da agência. E no segundo, ela atua como mero intermediário, em que ela inclui os clientes, quais são as empresas, quais são os artistas, qual é a mídia. Então, se nessas atividades ela centraliza ali todo o recebimento junto ao cliente, é evidente que esses valores não ficam no seu patrimônio, eles são repassados a esses terceiros. Aqui também um destaque que eu faço é que, mais um destaque operacional, que embora ela receba as notas fiscais, ela apenas encaminha ao cliente, ou seja, ela pode receber um montante bruto, mas não permanece no seu patrimônio. Destaco aqui dois pontos que me parecem fundamentais. Qual seria o argumento do fisco e qual seria o argumento da agência? No argumento do fisco, a base de cálculo seria o custo integral, nada pode ser abatido, principalmente ou especialmente se a legislação municipal não contemplar esse abatimento. O argumento da agência é que nós estaremos tratando de uma incidência cumulativa, uma incidência dupla, porque se estaria tributando o valor pela agência e tributando o valor pelo terceiro. E isso violaria o princípio da capacidade contributiva e acabaria implicando num confisco. Eu lembro a vocês, não trouxe aqui, mas eu acho que é interessante, há cerca de, 5 ou 10 anos atrás, a gente nunca sabe se é o STJ ou o Supremo, acho que foi o STJ na primeira sessão, decidiu o seguinte: aquelas agências de mão de obra temporária. Então, eu estou lá num shopping e o shopping, os seus diversos lojistas, eles têm interesse em realizar diversos serviços, o serviço de segurança, o serviço de digitação. Então, o que fazem? Eles contratam uma empresa, contrata com uma mão de obra temporária, e recebe 100 mil por mês e que vai repassar para os efetivos trabalhadores. E o STJ, ele decidiu que nesse caso, nessa situação, apenas deveria ser objeto de incidência do ISS os valores que efetivamente são qualificados e contabilizados como remuneração. E o principal, se isso não ocorresse, violaria o princípio da capacidade contributiva e o princípio da vedação de confisco. Ali eu aponto um exemplo muito simples, que se a agência recebendo 100 mil pagar apenas o ISS pela sua comissão, o valor que ela pagaria seria um valor de 500. Ao passo que ela se tributar e a base de cálculo for pelo valor integral, ela estaria recolhendo muito mais. O que interessa aqui no âmbito para nós do ICMS? O artigo 155.2 da Constituição, que trata da materialidade do imposto, ele apenas utiliza a expressão prestação de serviço de comunicação, enquanto que a Lei Complementar 87/96, ele é um pouco mais ampla e ali fala sobre outros tipos de serviço. O Judiciário, mais ou menos, ele tem se inclinado no sentido que seriam aqueles
serviços de televisão, aqueles serviços, basicamente, não é qualquer comunicação, não é pelo fato de eu estar aqui fazendo uma palestra para vocês que vem a prefeitura me cobrar, o Estado me cobrar por serviço de comunicação. Essa palestra está desagradável, uma banda de música toca, todo mundo canta junto, e não vão cobrar como comunicação. A comunicação, ela se realiza em diversas outras atividades. E eu vou destacar aqui a vocês, já estou indo para a parte final, um levantamento que foi feito, que eu achei muito interessante, de processos instaurados na Secretaria da Fazenda de São Paulo sobre a incidência ou não incidência do ICMS sobre essa denominada comunicação visual. E aqui destaquei em 5 pontos, os 4 aqui interessam a nós. Primeiro, diversas decisões do Tribunal de Impostos e Taxas entenderam que isso seria veiculação, inserção de publicidade e é um serviço de comunicação tributado pelo ICMS. Outras decisões se inclinaram no sentido como cessão de espaço. E aqui eu abro um parênteses, já estou quase finalizando, para o ponto seguinte. Se adotarmos uma teoria clássica do direito privado, como eu já mencionei, de obrigação de dar ou de fazer, eu talvez tenha muita condição de saber qual é o tributo, ICMS ou ISS. Mas sobra as seções de direito. A lista de serviços, ela contempla diversas atividades e que não tem esta conotação jurídica, que talvez devesse entrar num campo residual. Então, nessa segunda postura aqui do Tite, seria a cessão de espaço. O terceiro ponto, no caso de empresa estrangeira, e o último aqui que interessa mais para nós, é que apenas com a edição da Lei Complementar 157 é que passamos de uma forma categórica a tratar desse assunto. Para fechar aqui a nossa questão, um ponto apenas como ressalva, é que essas legislações, tanto a legislação da Lei Complementar 116 como a da Lei Complementar 87, elas têm preocupado em ressalvar a imunidade. Então, quando se diz que a propaganda e publicidade, quando ela é veiculada, livros, jornais e periódicos, ainda bem que não fala em lista telefônica, né, Gustavo? Porque para nós é um tormento. Quando vamos tratar de imunidade, o primeiro caso de imunidade de grande efeito foi uma decisão do Supremo, que por 6-5 se entendeu que lista telefônica não pagava tributo. Eu, quando começo a dar esse exemplo, mas que vergonha, acho que ninguém mais sabe o que é isso. Então, essa imunidade, ela vem sendo ressalvada nessa legislação complementar. E também os serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens. Então, em apertada síntese, que eu estou ansioso para ver aqui os meus colegas, é que nós podemos não ter uma solução imediata, mas refletir exatamente sobre o âmbito das atividades, o perfeito enquadramento, tipificação na lista de serviços e esse espaço que o Estado, que os Estados procuram abrir para também tributar qualquer veículo de publicidade. Muito obrigado a vocês.